Olá, uma ótima noite a todas e a todos. Está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. A casa caiu. O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de operação da PF que investiga esquema de falsificação de certificados de vacinas da Covid. 6 auxiliares próximos são presos. Veja a repercussão na política em entrevista com o líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, e na análise de Heloísa Vilela. Vai contar o que sabe? Militar bolsonarista preso pode ser chave para desvendar quem mandou matar Marielle. Saiba mais com o jornalista Helder Maldonado. E mais, a decisão do Banco Central sobre os juros no Brasil com o economista André Roncalha. E a análise do mercado financeiro com Débora Maganha. Tudo isso com as análises de Guga Noblar, César Calejon e Chico Sá. Conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Muito boa noite a você que nos acompanha diretamente de Recife, Manaus, Fortaleza, Nordeste em peso, Mafra no Sul, Maceió, São José dos Campos em São Paulo, Marília em São Paulo, New York, estamos nos Estados Unidos também e Salvador, querida Salvador. Muito boa noite, César Calejon. Boa noite, Rô, boa noite, comunidade CL, boa noite, Chico Sá, meu camarada. Vamos com tudo que hoje tem de montão, hein? Boa noite, Chico. Nordeste em peso aqui, no nosso chat. Eu vi, passamos aí João Pessoa, Recife, Ceará, estamos bem e vamos com tudo. Boa noite, comunidade. Já começando o programa, eu peço para você que nos acompanha pelo YouTube, dar um like aqui no nosso vídeo. Não esqueça também de seguir os nossos canais no Twitter, no Instagram e no Facebook. Compartilhe o ICL com os amigos, compartilhe com os inimigos, compartilhe com geral, porque o importante é que a informação chegue em todos os cantos. Vamos dar boa noite para Brasília. Olá, Elo Vilela, boa noite para você. A noite foi longa? Boa noite, pessoal. Nossa, amanhã então não acabava nunca mais, né? Verdade. Oi, Guga, boa noite para você. Noite, Rô, Elô, Calejon e Chico. Chico, eu só quero te pedir uma coisa na vida. Essa camiseta que você está usando hoje. Eu quero uma camisa dessa. É muito bonita mesmo, eu tô falando sério, eu adorei. Boa, garoto! Pô, essa é das Minas Gerais. Eu vou preparar uma para você, Guga. O maior estilo, né? Como sempre. Gente, hoje a casa caiu para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Logo pela manhã, ele foi alvo de uma operação da PF que investiga um esquema de fraude em cartões de vacinação contra a Covid-19. A polícia fez uma busca na casa de Bolsonaro, em Brasília, e levou o seu celular, apreendeu o seu celular para realizar uma perícia. Logo depois da ação da PF, o ex-presidente seguiu de carro até a sede do PL, que fica ali pertinho, em torno de 13 quilômetros, que também é o seu partido, né, o PL. E na saída de casa, ele falou com jornalistas antes de partir para o PL. Vamos dar uma olhadinha. O objetivo da busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cartão de vacina. Tá? O que eu tenho a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina. É uma decisão pessoal minha, depois de ler a bula da Pfizer, eu não tomar vacina. O cartão de vacina da minha esposa também foi fotografado. Ela tomou a vacina nos Estados Unidos, na Janssen. Né? E a outra minha filha, que eu respondo para ela, Laura, de atualmente 12 anos, não tomou a vacina também, tem o laudo médico tocante a isso. No resto, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão com esse motivo, ok? Eu não tenho mais nada o que falar. Heloísa Vilela, quer dizer então que os 100 anos de sigilo era para esconder que ele não tomou a vacina? Não, pois é, você veja como ele volta à tática de sempre de distorcer, desvirtuar o assunto. O assunto não é mais se ele tomou vacina ou se ele não tomou vacina. O assunto aqui é se ele formou uma quadrilha para falsificar os dados da vacinação no SUS, entrar no sistema do SUS e manipular os dados e produzir carteirinha falsa para poder entrar nos Estados Unidos. É disso que se trata, isso é crime. Não me interessa se ele tomou a vacina, não tomou a vacina, se ele queria se imunizar pessoalmente ou não. Me interessa, claro, que ele fez campanha para ninguém se vacinar, colocando a população em risco. Isso também é muito sério, mas isso é um outro problema que ele vai enfrentar mais adiante.
E a Elô travou, César? Eu acho que o principal ponto aqui, veja, essa questão da vacina, a meu ver, era esse o ponto da Elô. Você quer concluir, Elô? Você quer concluir? Não é isso, o que interessa é o crime em si, que é formar quadrilha para falsificar os dados. Perfeitamente. E eu acho que tem muitas outras coisas que aparecem à luz da operação hoje da PF, Rô. Então, veja, essa questão da vacina, a meu ver, passa a ser... É importante, é óbvio, precisa se averiguar se ele cometeu o crime de inserir, depois retirar dados, se ele manipulou, se ele fraudou. Tudo isso precisa ser e seguramente será investigado com a devida propriedade pela Polícia Federal. Agora, começam a aparecer um conjunto de coisas que é muito mais amplo do que essa questão da vacina. Ameaça ao Alexandre de Moraes, tentativa de golpe, quem matou a Marielle, enfim, uma série de outras coisas que transcendem em ampla medida a questão do Bolsonaro ter se vacinado ou não, que também não é uma questão desprezível, deve ser averiguada. Agora, com base no que aconteceu hoje, me parece que ele se complicou muito, porque o CID é um arquivo vivo a essa altura. Ele sabe de muita coisa, tem muita coisa nos arquivos dele de nuvem e esse tipo de coisa, e vai complicar. O que a gente está vendo agora é só a pontinha do iceberg. E Chico, quando estourou a notícia logo cedo, você imaginava que seria por conta de fraudes de carteira de vacinação, sendo que o Bolsonaro está sendo investigado por 1000 outros motivos? Temos aí as joias, temos aí 8 de janeiro. Não, Rô, no primeiro momento até poderia ser compra de vacina. Preço de vacina, deixar de comprar vacina, mas a questão do cartão não. Mas o Flávio Dino ele é muito feliz, só para variar, quando ele define... na qualidade de ex-juiz, é um juiz com vasta experiência, ele diz que é crime de corrupção contra a saúde pública do Brasil. Isso é um belo resumo e é muito grave também. Guga Noblar, é o SUS funcionando mais do que nunca, né? É um crime de corrupção contra a saúde pública. O Bolsonaro, como falou a Elô, juridicamente... ele vai ter que se preocupar com essa questão de fazer parte ou não de uma quadrilha que teria atuado em favor dele para criar uma carteira falsificada de vacinação. Isso é muito grave, isso que vai pegar para ele na questão jurídica, mas na questão política é muito ruim se ele ficar com a pencha de quem se vacinou. Você vê o desespero dele, o medo dele de não deixar colar na imagem dele a história de que sim, de que talvez ele tenha se vacinado. A preocupação maior na entrevista dele é de negar que tenha tomado a vacina, tanto ele quanto o entorno, a família dele. E ele faz isso porque politicamente seria uma catástrofe para ele depois de ter pregado não tomar vacina, de ter feito a campanha de vacina que ele fez, de ter ficado aqui no Brasil como o líder dos negacionistas, ele simplesmente ser flagrado como alguém que tomou a vacina. Isso politicamente tem peso para a militância dele. Juridicamente realmente não é o que vai pegar, mas politicamente sim, e aí a gente vê o desespero dele nessa entrevista, e essa história, claro, ela vai ser muito explorada, como falou o Calejão, é a ponta do iceberg, e tem várias outras histórias entrelaçadas, como a questão da Marielle, por exemplo. Então, e também tem o detalhe de que pegaram, tomaram o celular de Jair Bolsonaro. E a partir do celular dele, isso é um trunfo. Claro que isso pode gerar uma série de problemas na justiça. Deve gerar para Jair Bolsonaro. Você falou do celular. Vamos ver um trechinho do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro falando sobre o celular que a PF tomou dele. O meu foi apreendido. O meu telefone não tem senha, deixar bem claro, não tenho nada a esconder sobre nada, não é cartão apenas. Agora, que bom que se nós tivéssemos um país democrático onde você pudesse discutir todos os assuntos. Tem assunto que é proibido falar no Brasil, um deles é vacina. Valeu, pessoal, obrigado. Dá licença, pessoal. Pessoal, dá licença. Chega a ser uma loucura, né? O cara falando de democracia. Se fosse o país... Quem mais lutou para acabar com a democracia nesse país? César, quem mais lutou
culminando com o terrorismo de 8 de janeiro. Quem mais lutou por isso do que esse personagem? Que é autor, eu ia chamar autor intelectual, mas talvez não caiba uma coisa junto com a outra. É autor, de fato, do 8 de janeiro, sabe? Falar, se vivêssemos num país democrático. Que país democrático? E o pedido da busca e apreensão na casa dele hoje é muito fundamentado. Eu li inteiro, assim, assim não, é incontestável. Não tinha outra coisa a não ser. Você pega essa. Ele não pode nem alegar que é. Ô, Guga, não pode nem alegar que é vingança, porque hoje rolou uma tese do bolsonarismo que seria por conta da votação de ontem. Como se desse tempo à Polícia Federal preparar toda uma operação dessa ontem à noite para hoje de manhã. Isso começa com a própria CGU do Bolsonaro, como o Guilherme Amado, o nosso Guilherme Amado aqui do ICL Notícias 1, revelou no Metrópolis. Começa lá em dezembro, quando começou aquela confusão da vacina. Um pedido da CGU para o Ministério da Saúde enviar informações se ele tinha tomado ou não. E a PF puxa esse fio e começa. Então, sem menor fundamento. Vai lá, Guga. Só para ir nessa linha do Chico, que ele falou, é muito bem fundamentado. Quem se colocaria contra essa busca e apreensão? Quem se colocou contra foi a Lindora Araújo, né? A procuradora, que é braço direito do Augusto Aras, que sempre passaram pano para o Bolsonaro e que blindaram ele de vários processos que poderiam culminar com o afastamento dele, e que agora, mais uma vez, mesmo com ele como um ex-presidente com pencha de golpista, atua em favor dele, se colocando contra um pedido da Polícia Federal. E aí Alexandre de Moraes, ele acabou não acatando a opinião do Ministério Público Federal e mandou ter a busca e a apreensão, apesar do que solicitou a Lindora. Então, mais uma vez, a gente teve que ter o Alexandre de Moraes matando no peito a história, porque o MPF tentou criar obstáculos. Agora, eu acho que eu queria complementar o que disse o Calejão a respeito da figura central do Cid, né, do assessor do Faz Tudo de Bolsonaro. Ele é conhecido aqui em Brasília como um cara que fala muito, fala até demais, e aparentemente falava tudo pelo celular. Então, não é à toa que as mensagens de celular dele estão, assim, enchendo as páginas desse arrazoado da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes no pedido desse mandado de busca e apreensão, porque ele falou muito provavelmente o que não devia, e estão ali muitas provas. O celular dele já foi apreendido há mais tempo, a Polícia Federal já teve acesso, agora pode ser que ele já tenha um outro depois disso, porque ele estava solto, né? Agora que ele foi preso, pode ter um outro celular aí para ser analisado também. E sabe um pequeno parênteses, o que eu acho que é importante salientar, os fatos de hoje também concorrem para agudizar, por exemplo, a própria condição do Anderson Torres, que é uma pessoa que estava ali e possivelmente, eu e o Guga, a gente tratou desse tema acho que na semana passada, se eu não me engano, se ele tem substância para segurar eventualmente um processo de delação premiada, se ele pode ou não pode fazer isso, ele precisaria apresentar provas. Se ele tem condição de fazer isso e até então estava avaliando se vale a pena ou não, ficou mais complicado agora, entende? Porque agora você já não é o único que está nessa condição e vai ter mais gente querendo costurar acordos dessa natureza para aliviar a própria barra. Então, a partir desse momento, você começa a ter aí um processo também de competição, entende? Que se você tem, apresente logo, porque isso pode lhe render uma situação eventualmente menos desfavorável, e já tem outra pessoa que seguramente tem muita coisa, que é esse tal de Cid. Como a Elo disse, é uma pessoa que gosta, fala muito e que deve ter produzido muita evidência, muita prova durante o percurso aí dos últimos meses, seguramente, Rô. Daqui a pouco a gente vai entrar no detalhe de todos esses presos para a audiência conhecer, né, esses personagens, essas pessoas que cercavam, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou chamar agora o jornalista Hélder Maldonado. Oi, Hélder, boa noite para você. Antes de você falar, eu vou soltar outro trecho da entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele bateu o pé dizendo que não tomou a vacina e também não adulterou a carteira de vacinação. Vamos ver.
Nunca me foi pedido cartão de vacina, eu não sei porque. Então o senhor não adulterou o Não cartão? existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei a vacina, ponto final, nunca neguei isso. E aí, Helder, não tomou e também não adulterou? É isso. Boa noite, gente. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, né, Roberta? Não tomou, não adulterou, não sabe quem teria modificado essa carteirinha de vacinação para ele. E a verdade é que colocaram o Bolsonaro também numa sinuca de bico. Porque se ele acaba admitindo que tomou a vacina, ao mesmo tempo em que ele tenta, né, se safar de alguns problemas, como, por exemplo, ser impedido de entrar em solo americano, o que acontece aí é que ele acaba rompendo com a base eleitoral do bolsonarismo, porque durante muito tempo ele defendeu que a vacinação poderia fazer você se transformar em jacaré, que era algo ruim, até inclusive hoje ele disse que leu a bula da vacina Pfizer, que eu acho improvável, não acredito que ele tenha a capacidade de ler uma bula de uma vacina, mas ele disse que leu e a partir de então tomou a decisão de não aplicar a vacina contra o coronavírus que vinha dessa empresa. E agora ele disse que não, na verdade não tomou mesmo, mas não sabe quem teria adulterado. Inclusive, teve uma fala do Flávio Bolsonaro, não sei se vocês mostraram aqui anteriormente, dizendo que ali em Duque de Caxias existia uma fila imensa de centenas de pessoas para tomar a vacina, era um drive-thru, e que pode ter acontecido, sim, de alguém ter dado o nome do pai ou da irmã e se passado por eles. Claro, né? Você vai ali em Duque de Caxias e fala, qual é o seu nome? Jair Bolsonaro. E aí o aplicador não vai ter nenhuma dúvida de que você, de fato, é o Jair Bolsonaro. Mesmo que você pareça o Hélio Negão, mesmo que você pareça o Tony Ramos, não tem problema. Você passa como Jair Bolsonaro na fila do drive-thru de vacina. É cada uma que eles usam, né, para tentar passar um pano pro Bolsonaro. Elô, Não, e ele criou uma contradição absurda para ele mesmo. Primeiro ele diz, eu não tomei a vacina. Ah, é? Então como é que você entrou nos Estados Unidos? Porque teve que mostrar uma carteirinha. Sim. Alguém te deu uma carteirinha na mão na hora de passar e você falou, tá bom, vou passar essa aí, quem sabe. Sabe, não fecha, né? A história não fecha. Pois é, e Elô, o ex-presidente foi convocado para depor na PF hoje e não foi. Como é que fica a situação dele daqui para frente? Quais são os próximos capítulos dessa história em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, por enquanto existe uma negociação. Os advogados do presidente, do ex-presidente, pediram que esse depoimento fosse adiado até que eles tivessem acesso aos autos para saber por que ele está sendo chamado e etc. Então existe uma negociação acontecendo. Agora, é claro, se não essa negociação não chegar a bom termo, ele continuar se recusando a depor, ele pode ser obrigado, né? Pode ser levado coercitivamente. Então, e a gente não sabe se é isso que ele está querendo para aumentar a fama de vítima nessa história toda, né? Mas que ele vai ter que depor, ele vai ter que depor. Esse é um ótimo ponto que a Elô levanta, e aí eu faço essa tabelinha com o Guga, porque eu acho que isso cabe à ponderação. Se ele for conduzido coercitivamente, será que isso não acaba engrossando esse caldo da narrativa que ele quer criar? Que eu sou um preso político, que existe uma ditadura no Brasil, que é a ditadura da toga, que eu estou sendo perseguido e tudo isso. Então, esse é um lado. Por outro lado, se ele também se nega e simplesmente não é conduzido coercitivamente, existe uma certa desmoralização da Justiça Nacional. Porque você está sendo intimado, você se nega e isso fica por isso mesmo? Como é que você avalia isso, Noblar? O que resta para a oposição, para os bolsonaristas, é acreditar que ele pode, em algum momento, virar vítima. O Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, ele se saiu com essa. Olha, quem sabe no final dessa história o Bolsonaro não fique de vítima e não fique bom para ele. É óbvio que para o Bolsonaro a única maneira de se safar dessa história, pelo menos perante o público dele, é tentar levar isso para uma teoria da conspiração, como se ele fosse perseguido, tentar
fazer como o Trump faz nos Estados Unidos, que pegou lá um caso que entre todos os casos contra o Trump seria o menor e é o que está mais avançado, e tentou fazer esse caso servir de escada para ele. Claro que o Bolsonaro vai tentar também seguir essas narrativas de não, eu sou o perseguido político. A perseguição política é sempre a desculpa, o argumento, né? O argumento número 1 dos políticos quando estão diante de alguma notícia que pode ensejar em algum problema na justiça. Então, Bolsonaro está fazendo o básico e o Valdemar, o PL, os bolsonaristas do Congresso, os poucos que estavam lá, eles querem apostar nessa possibilidade do Bolsonaro em algum momento sair de vítima, mas me parece improvável. Por tudo que a gente está vendo, tem sim um conjunto de indícios e de provas já que ligam ele a uma quadrilha que falsificou um documento para ele, poder se locomover para outros países, mas ele fez o que todo brasileiro entende isso. É uma história fácil do brasileiro entender. Ele usar a posição dele para falsificar um documento, enfim. É claro que isso é muito ruim para ele, até diante do público dele. E se em algum momento descobrirem que ele tomou mesmo a vacina em algum momento, aí, como falou agora há pouco o Helder, vai ser uma dinamite para a militância dele. Deixa eu ler um trechinho de uma reportagem que saiu na BBC sobre a necessidade ou não, né, de carteira de vacinação na entrada nos Estados Unidos. Diz o seguinte, embora desde 2021 todos os viajantes aos Estados Unidos por via aérea tivessem que comprovar ter tomado ao menos 2 doses de imunizantes contra o novo coronavírus, no mínimo 15 dias antes do embarque, o Center of Disease Control and Prevention, CDC, prevê uma lista de exceções à regra. E essa aqui, que é importante. A primeira delas se aplica a pessoas em viagens diplomáticas ou oficiais de governos estrangeiros. Caso de Bolsonaro. Por ser menor de 18 anos, a filha do ex-presidente, Laura, também se incluiria em uma exceção prevista pelo CDC. Agora, há uma questão, né? Bolsonaro fez 3 viagens internacionais. Sim. 2 oficiais. A última um pouco antes, né, de acabar o ano, na virada do ano, no dia 30 de dezembro. Essa, teoricamente, ele não precisaria... ele não entrou mais como presidente. Teoricamente, ele sai como presidente. Ele sai como presidente, mas teoricamente ele não precisaria apresentar. Mas não foi uma viagem oficial. Mas no dia 1º de janeiro, ele amanheceu não presidente, cidadão comum em território americano. Se ele quisesse, por exemplo, o visto de turista, ou qualquer coisa, estender a temporada, ele ia precisar de vacina. Então, aí esse registro no SUS, no Conect SUS, dos últimos dias antes de sair da presidência, eu acho que esse era o mais necessário. Queria se ver dias depois, sem título, sem faixa, cidadão comum no outro país. Então, teoricamente, não era uma garantia para entrar nos Estados Unidos. Seria muito mais para permanecer. E outra é fuga. E uma possibilidade de fuga. Esse é um ótimo para garantir mobilidade, entende? Para o que quer que ele fosse fazer a seguir. Talvez nessa ocasião, é muito bom o teu ponto, Rô, ele não precisasse disso para entrar nos Estados Unidos com base nisso que você acabou de ler. Só que para tudo que se segue em termos de mobilidade, seguramente ele precisaria, porque ele já não seria mais o presidente da República. E para todos os efeitos, o que a gente está discutindo aqui é que a Polícia Federal constatou que houve fraude na carteira de vacinação dele. Isso é um crime. Sim. Independentemente dos Estados Unidos pedirem ou não, tudo isso a ser esclarecido. O fato, a materialidade com a qual a gente está trabalhando aqui é que houve, segundo a Polícia Federal, esse problema, esse crime, na carteira de vacinação dele. Mas me parece que isso remete a uma questão maior do que ele faria em seguir caso o cerco se fechasse, como de fato está se fechando, né? A gente está vendo isso acontecer.
Gente, o Bolsonaro quis esconder tanto essa carteira de vacinação, quis esconder tanto, que eu faço questão de botar na nossa tela aqui para a gente dar uma olhada em quais vacinas que ele teria tomado, as datas. Finalmente, olha aqui, finalmente tá aí, ó. Olha pra que você. beleza, olha só a carteira de vacinação, Jair Messias Bolsonaro, e aí temos 3 vacinas aqui nesse primeiro trecho. Uma da Janssen, no dia 19/7/2021. Temos uma segunda da Pfizer em 14/10, segunda em 13/8/2022 e uma terceira em 14/10/2022. E aí nós tivemos algumas tentativas de imputar, né, no Conect SUS essas vacinas. Então, eu entendo que essa primeira página aqui foram as tentativas feitas com a vacina em Goiás. A gente não chegou em Duque de Caxias ainda. Sim, sim. Ao que tudo indica é isso, né? Evidentemente esses fatos ainda estão sendo averiguados, é isso que está em pauta nesse preciso momento, mas ao que tudo indica é isso que você está colocando, Rô. E ainda que ele não tenha tomado, isso seria um documento fundamental para que ele ganhasse mobilidade num possível processo de deslocamento, de fuga, enfim. E aí, Helder, tentaram imputar esses dados e o sistema do SUS funcionou maravilhosamente bem, porque ele não aceitou, né, uma vacina de Goiás que não chegou no Rio de Janeiro, porque eles tentaram imputar para o Rio de Janeiro. E aí começou a confusão. Exatamente. Uma vacina tomada em Cabeceiras, no estado de Goiás. Olha só, né? E hoje eu vi uma discussão, até conversei com o César mais cedo, uma discussão bastante interessante na Globo News, da emissora finalmente chegando ao consenso de que realmente o Estado forte, com servidores públicos comprometidos, é muito importante e isso está dissociado das tentativas de golpes promovidas por governos. Ou seja, a mídia liberal brasileira, até que enfim, conseguiu separar um Estado forte, um Estado com servidores comprometidos, de um governo. Até então, o Estado era confundido com o governo por esses veículos de imprensa. Eles acreditavam que era a mesma coisa, que por isso era preciso cortar o Estado, enxugar o Estado. Não, nós estamos vendo em todos os casos envolvendo tentativa de corrupção ou até mesmo o ato sendo realizado no governo Bolsonaro, que o envolvimento de servidores públicos evitou que ele conseguisse fazer aquilo que ele ensejava. No caso das joias, a mesma coisa. Que bom que a gente está percebendo isso e que estão reconhecendo. É a fase, né, de aceitação de algo que, para quem era progressista, social-democrata, enfim, as pessoas já tinham isso muito claro, muito evidente desde sempre. E Elô, vai lá. Deixa eu só ler porque eu acho que está dentro do ensejo aí que a gente estava discutindo. O André Janones tuitou algo que eu acho que é muito importante. O Maurício Arruda, nosso diretor aqui, acabou de mandar. Eu acho que, para colocar em perspectiva essa nossa discussão. Ele diz o seguinte: oficiei a embaixada americana a fim de obter informações que são de interesse público nacional. Queremos saber se os certificados falsos foram usados. Se não, quais outros documentos foram apresentados. Se falam em atestado, entre aspas, da menor. Qual a contraindicação foi alegada? Seria falso esse documento também? Então, acho que isso é um parlamentar brasileiro querendo entender precisamente isso que a gente estava discutindo aqui. Então, pediram, esses documentos falsos foram apresentados, como é que isso funcionou? Tudo isso está em curso enquanto a gente fala nesse instante. Precisamos saber, né? Muitas respostas, assim, a gente entender para onde foi, né? A extensão dessa gravidade de fora, porque, pelo jeito, tudo indica que ela extrapolou, de fato, o Brasil. Agora, Elô, a investigação mostrou que o cartão de vacinação de Bolsonaro foi emitido dentro do Palácio do Planalto, no terminal cadastrado em nome, no login de Mauro Cid. E dá uma olhadinha no IP desse computador de dentro do Palácio do Planalto. Ou seja, foi lá dentro, né? Vou te falar, Rô, quando eu vi essa parte do arrazoado ali, eu quase caí para trás, porque não só eles têm a cara de pau de fazer tudo o que fizeram, formar uma quadrilha e tudo, mas usar o endereço do Palácio do Planalto para cometer um crime. É incrível. A cara de pau. Haja óleo de peroba da dona Michele Bolsonaro para passar na cara de todos eles, né?
Meu Deus, incrível. E Guga, olha só, segundo a revista Piauí, a técnica de enfermagem Silvana de Oliveira Pereira, que consta no certificado de vacinação de Bolsonaro, disse que não aplicou a vacina no ex-presidente. E aí começam as contradições. É inacreditável. Ele teria supostamente sido vacinado em Caxias, né, no Rio de Janeiro, e ele seriam em 2 ocasiões. Em uma das ocasiões ele sequer estava em Caxias, na outra ele esteve, porém não passou em nenhuma unidade de saúde para se vacinar. A imprensa saberia se ele tivesse ido. E aí agora vem a que seria a suposta enfermeira, enfim, a pessoa que teria dado a vacina negar. Essa história é mais um batom na cueca do bolsonarismo, né? E você vê todo o bolsonarismo de novo, aquela turma bolsonarista sendo usada para cometer mais um crime, mais uma vez encabeçado por Mauro Cid, o faz tudo do Bolsonaro. Então, pena que não existe vacina contra fascismo. E se existisse, ele não tomaria. E a vacina contra o fascismo é você ler livro de história, que ele também não tem o hábito de ler. Mas, enfim... ele não se vacinou pelo jeito, parece que não, ele está negando, a própria moça que teria vacinado também está negando, e o que tudo indica é que ele criou realmente um meio de falsificar um cartão de vacinação, mais uma história aí para manchar a reputação dele, que nunca nem teve, né? Uma reputação que nunca existiu. Gente, vamos dar uma olhada no Instagram do Pantar governo federal, porque saiu um post agora, um anúncio. Vamos dar uma olhada juntos. Quero muito ver a reação de vocês sobre esse post. Olha lá. Vai viajar para o exterior? Regularize suas vacinas. Governo do Brasil, Helder Maldonado. Olha o recado aí. Fique ligado. Zé Gotinha nos ares. Zé Gotinha brilhando. Não, se a gente pensar direitinho, né, no fim das contas, quem é que acabou fazendo com que o Bolsonaro fosse exposto mais uma vez? O Zé Gotinha, cara. Quem diria que aquele mascote da nossa infância seria o pivô de uma crise política desse tamanho? Está ocorrendo hoje aqui, dia 3 de maio de 2023. Obrigado, Zé Gotinha aí. E o governo Lula, tão criticado muitas vezes por não saber fazer uma comunicação mais efetiva nas redes sociais, está mostrando que aos poucos aprende também. Esse aí é uma postagem, né, um meme muito oportuno, maravilhoso, time correto, eu adorei. É por esse caminho mesmo, a gente não precisa imitar o miliciano, não precisa imitar o bolsonarismo, a gente pode criar formas eficientes de publicar nas redes sociais que não seja um copia e cola do bolsonarismo. Isso daí, por exemplo, eu achei maravilhosa. Oportuna, o time certo, publicidade bonitinha, bem feita, adorei. Bem humorada, né? Ainda por Muito cima, bom, bem sim. humorada. E é um serviço. É um serviço. Também. Incentiva a vacina, é um serviço. Pois é, muito bem humorado. A gente falava sobre a necessidade de humor, né, também na comunicação do governo. A gente conversou muito com o Ricardo Couto aqui no programa. E olha aí, ó. Extremamente inteligente. E rápido, né? Rápido, efetivo, extremamente hábil, porque tem... Lembra que a gente vinha conversando, e eu já conversei isso com o Maldonado várias vezes também. Ao meu ver, o prato principal, Rô, tem que ser propriedade, tem que ser eloquência, tem que ser categoria, tem que ser educação. Mas uma pitadinha de deboche e de humor também é fundamental para, de alguma forma, dar gosto àquela substância, entende? É precisamente o caso aí. Quando você vê o governo federal utilizando, existe algum tipo de irregularidade na qual o governo incorre quando ele faz isso? Não. Está sendo desrespeitoso? Também não. Está sendo extremamente inteligente, percebendo o espírito do dia, aquilo que está em pauta junto à sociedade civil e se articulando de uma maneira absolutamente hábil nesse sentido. Nota 10 para esse tipo de coisa, a meu ver. Tá certo. Perfeito. Helder Maldonado, obrigada, viu, pela sua participação aqui no ICL segunda edição. É sempre bom tê-lo aqui. Valeu, gente. Beijo. Muito obrigado mais uma vez aí. E hoje é um dia que já ficou para a história do Brasil, né? Vamos só ver os desdobramentos. E o que eu acho é que o jogo já foi jogado, porque Alexandre de Moraes não costuma dar ponto sem nó. Então eu acredito que a partir de agora é só mesmo os desdobramentos dessa história e parecem que serão desdobramentos muito tensos, envolvendo não só o Bolsonaro como seus coleguinhas.
Valeu, galera. Boa noite a todos aí. Boa noite, E querido. é o Boa noite, seguinte, Helder. não Boa podemos noite. perder um detalhe. Boa noite, Helder, porque É, a cada não, minuto você tem há uma muito- atualização, uma você- atualização. Você tem muitos fios a partir de agora. Você tem É. o celular novo do Cid, você tem a possibilidade do Cid falar, é mais um personagem do entorno do Bolsonaro ali, dentro de casa, né? Do primeiro. O Cid, ele controlava até o dinheiro, aquele dinheiro do dia a dia, da Michelle comprar uma coisa ou outra, do Bolsonaro precisar de um troco para comer um frango com farofa, para se dizer popular. Também era o Cid. E hoje o Cid é encontrado com dinheiro, e com muito dinheiro. Então, 35 mil. 35 mil Dólares. em dólares. Dólares. E tinha mais. 17 mil reais. 15 mil então- reais. Então é personagem tanto na história, né? Vamos chamar o deputado federal pelo Paraná, Zeca Dirceu, e também líder da bancada do PT na Câmara. Muito obrigada por participar aqui do ICL segunda edição. Boa noite, deputado. Boa noite, quero saudar todos que estão aí no estúdio, saudar quem está nos assistindo. Uma alegria grande estar com vocês. Um abraço aí ao César, ao Chico, à Roberta, ao André, ao Helder, a Heloísa, o Guga. Estava acompanhando aqui. Muito boa aí as ponderações. Obrigado, querido. Obrigado, amigo. Boa noite. Deputado, Valeu. hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo, né, de uma busca, né, na casa dele, levaram um celular. 6 pessoas muito próximas ao ex-presidente foram presas. Como é que o senhor avalia o bolsonarismo no dia de hoje? Um dia para lá de especial e tenso, não? Primeiro que eu quero concordar com tudo que foi dito aí por cada um de vocês e quero trazer elementos que eu presenciei hoje aqui, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. As comissões que costumam ficar lotadas, muitas vezes com bolsonaristas da ala psiquiátrica ensandecidos, estavam vazias, calmas, tranquilas, até na audiência em que estava presente o ministro Flávio Dino, que é quase uma obsessão aqui, né, da ala psiquiátrica aqui, da bancada bolsonarista. E no plenário, por incrível que pareça, além do silêncio, ninguém defendeu o Bolsonaro, ninguém deu nenhum tipo de explicação, ninguém nem questionou sequer com vigor a operação da Polícia Federal. A Jandira Fegali, que é líder do PCdoB, compõe a nossa federação, usou da federação e desafiou, agora há pouco, os bolsonaristas que alguém levantasse, usasse o microfone, o tempo de líder, defendesse o Bolsonaro. Até agora não aconteceu. Eu saí lá do plenário, nós estamos em votações hoje, vamos tentar votar um projeto importante, que é o projeto da igualdade salarial entre homens e mulheres, mas até a minha saída o silêncio permanecia lá no plenário. Então, para a ala bolsonarista aqui, o clima está, de fato, bastante dramático, melancólico e até de um certo silêncio. E eu vou recapitular só, não sei se a gente perdeu o deputado Zeca, se ele continua com a gente. Estou Continua. aqui. Tá Estou bom, aqui. querido. Tem alguém me ligando aqui. Só para a gente recapitular, então, o que a gente sabe e o que aconteceu ao longo das últimas 12 horas. A PF deflagrou essa operação. Ao que tudo indica, segundo a Polícia Federal, existe uma irregularidade no que diz respeito à carteira de vacinação do Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes pediu a apreensão do passaporte e das armas do Jair Bolsonaro e também o intimou a depor. Até o momento, ele disse através de advogados que ele só vai depor depois que eles tiverem acesso aos autos. A Elo trouxe para a gente que isso está sendo negociado a essa altura. Agora chegam notícias, agora nos últimos 5 minutos, de que a polícia federal estaria sendo negligente, não estaria, que a PF estaria ignorando a determinação do Moraes e estaria deixando o Bolsonaro com o passaporte. Deputado Zeca, a gente, até aqui, eu não tenho como confirmar 100%, porque naturalmente estou no estúdio, então isso requer um pouco de investigação jornalística, mas como é que o senhor avalia essa questão? Existe essa possibilidade e caso esse seja de fato o que está acontecendo, o quanto grave isso não seria?
quero primeiro confiar bastante no trabalho que a Polícia Federal está fazendo. Quero guardar aí mais informações a respeito do que você traz e coloca. Agora, que o Bolsonaro é do tipo que não cumpre a lei, ignora a justiça, né, tenta manipular, e fez isso, inclusive, com as polícias ao longo do seu governo, todos nós já sabemos. O que eu queria trazer, e até ouvir um pouco vocês, né, é um elemento a mais. Assim, né? O crime que ele cometeu é crime, é grave, está recheado de provas, como eu vi vocês apresentando aqui, uma série de provas, mas acho que ele tem que ser olhado dentro de um enredo muito maior. Né? Nós tivemos pandemia. Né? A postura do Bolsonaro de não se vacinar, né, ele ter fraudado esse documento para poder entrar em outros países, né, como se tivesse sido vacinado, faz parte de um enredo muito maior, que teve uma série de outros fatos para que não houvesse a vacinação no país. E nós sabemos que de novembro, quando a Pfizer já queria vender as vacinas para o Brasil, até março, abril, quando a vacinação de fato começou a ganhar grande escala, morreram 200, 300 mil pessoas. Então os fatos que estão aparecendo agora, as provas, não podem ficar, e eu espero que o Judiciário e a Polícia Federal vá além, apenas a essa questão da vacinação. Eu acho que a partir disso é possível sim, até porque vai ter acesso a celular, vai ter acesso a testemunhas, né, achar outras partes do enredo que provam que o Bolsonaro todo o tempo sabotou o enfrentamento da Covid e que isso matou 200, 300 mil pessoas. Então ele é um assassino e que agora nós temos uma chance novamente de retomar as informações, o que fez a CPI da Covid, os fatos daquela época, para provar o quanto ele não só foi negligente, mas agiu de má fé, agiu de caso pensado, como essas mensagens trocadas aí nesse caso, né, da falsificação do certificado de vacinação, já ficou bastante provado. E eu acho que nessas conversas vão começar a achar coisa que vai muito além das questões da Covid, da vacina, da pandemia. Vão começar a aparecer as conversas e a maneira como o Bolsonaro se utilizou do poder, se utilizou do governo para o seu bel prazer, para o bel prazer dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos. Era dinheiro público irrigando gastos, despesas, festas, e uma campanha que todos nós sabemos foi marcada também por ilegalidades, pelo abuso do poder financeiro e pelo uso do Estado, uso do dinheiro público para tentar comprar a consciência das pessoas e ganhar uma eleição na força. Uhum. Deputado Zeca Dirceu, tem uma notícia maravilhosa para que a nossa comunidade de CL cresce a cada dia e nós temos agora, simultaneamente, 25 mil pessoas nos acompanhando. E na liderança. Na liderança do horário de todos os noticiários da internet, principalmente aqueles falando sobre política, discutindo o dia tenso e o dia intenso de hoje. Então, queria agradecer a nossa audiência, bacana, essas obrigado. quase 25 mil pessoas. E também pedir um like no nosso vídeo aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a fortalecer a nossa comunidade. Obrigada a todo mundo que nos acompanha. Esse daqui é o ICL segunda edição, deputado. Que bacana, ver que o deputado é bom de audiência. Pois é. Deputado, eu queria te fazer uma pergunta. O seguinte, há uma crença, há uma tese no PL do Valdemar Costa Neto de que uma possível prisão do Bolsonaro o deixaria mais forte politicamente, inclusive como possibilidade de uma futura candidatura. Você acredita nessa crença, nessa historinha do Valdemar, ou ele não seguraria a onda de uma prisão? Porque ele demonstra muita fragilidade a cada acusação, Hoje, é um cidadão que, ao contrário da Dilma Rousseff, por exemplo, é um cidadão que se borra, que chora diante de qualquer arroxo. Assim. Você acha que essa tese do Valdemar, de que ele viraria um mito e que seria fortalecido politicamente, ela merece confiança? Como é que você avalia? Eu acho que quando a gente está diante, né, de um ato criminoso, quando a gente está diante de um delinquente, né, como é o Bolsonaro, inclusive as provas são
também reais, né, tentou um golpe no dia 8 de janeiro, a gente não deve ficar fazendo esse tipo de cálculo, né? Quanto mais o Judiciário, a Polícia Federal, quem está investigando, né? Vai preso quem cometeu o crime. Nós não podemos fazer cálculo político se isso vai transformar a pessoa em vítima ou não, se isso vai ajudar ou atrapalhar eleitoralmente. Isso vale também para o outro processo, que é o de inegibilidade. Também não vale nenhum tipo de cálculo político, se é melhor o Bolsonaro como adversário, se é melhor o outro. A lei tem que ser cumprida, a ordem tem que ser estabelecida, né? E tudo aquilo que o Bolsonaro fez de mal para o país, né, tem que ser objeto de punição. O Bolsonaro tem que pagar pelo que fez, como todos os outros que se associaram a ele e cometeram crimes, né, destruíram o nosso país. Então, eu acho que não cabe cálculo político, né, pelo menos da minha parte, né, e quanto mais do Judiciário e da Polícia Federal, que tem que levar adiante as investigações, colocar o rigor da lei, para que, de fato, a gente não viva nunca mais na história do Brasil situações como essa que nós vivemos nos últimos 4 anos aí, nesse período trágico, né, que foi o governo Bolsonaro, com fome, desemprego, o país totalmente bagunçado. Deputado Zeca, o deputado Chico Alencar, do PSOL, chegou a falar em uma CPI para apurar os fatos. Em entrevista ao nosso colega Guga Noblar, ele disse que o que aconteceu hoje pode ser só a ponta do fio de um novelo. Vamos ver. Para além de ser um péssimo exemplo para a nação e para a solidariedade no combate à pandemia e às doenças endêmicas também, na verdade não é disso que se trata. O que está sendo investigado pela Polícia Federal com autorização judicial é fraude em documento público. Tão mais grave quando se trata de informação para a saúde pública. É associação criminosa. É atentado contra a fé pública, é falsidade material e ideológica e é até agressão ao Estatuto da Criança e do Adolescente na medida em que se fraudou também, ao que tudo indica, um documento da filha caçula do Bolsonaro e da dona Michele. Então, há um conjunto de crimes e ilegalidades muito graves que precisam e estão sendo apuradas. Achar que isso não ia aparecer é impressionante, mas para agravar, já tem um também do entorno direto do Bolsonaro, também militar, que disse, segundo a Polícia Federal até agora, que sabe quem mandou matar Marielle. Então uma coisa vai puxando outra, é um novelo que vai sendo tirado de uma caixa e que tem muitos pontos cabeludos, espinhosos, incômodos, mas a transparência e a boa investigação tem que acontecer. Dependendo do avanço disso, é um caso a gente avaliar até uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor concorda com a ideia de uma CPI para apurar o caso? Acho que o Chico está correto, né, em toda a análise que ele fez. Como eu disse, né, é um enredo, tem coisa muito maior, vai muito além do que está colocado aqui. Nós temos um pedido de CPI que, inclusive, está avançando e o nosso deputado aqui, o Rogério, que estava coletando assinaturas, se animou, né, com os fatos de hoje, que é o pedido da CPI das joias, que, na verdade, pode ter o seu objeto alterado para ir, né, muito além desse caso das joias e investigar aí outras fraudes e ilegalidades que começam cada vez mais a ficarem provadas por parte do Bolsonaro. Claro que nós governamos o país. Eu sou líder da federação, que tem o PCdoB, o PV e o PT, que é o partido do presidente Lula. O nosso foco não é esse. Nosso foco é fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, tirar o país do mapa da fome, resolver os nossos dilemas ambientais, né, devolver serviços cada vez mais amplos de saúde, educação à população. E nós não vamos perder esse foco. O próprio presidente Lira já garantiu que as matérias importantes vão ser votadas aqui, independente de CPI. Mas no estágio que estão as coisas, eu acho que o Chico tem razão, sim. E nós podemos, inclusive, com essa CPI das joias, que já tinha acho que 120, 140 assinaturas coletadas, avançar um pouco agora nessa semana e também na semana seguinte. Eu me comprometo de manter vocês informados. E queria me desculpar, eu tenho que voltar para o plenário. Estão me mandando recado, Raquel,
né? Nós estamos em processo de votação e eu, como líder da federação, da bancada, eu tenho que estar lá. Mas eu fiquei muito feliz de participar com vocês. Espero, numa outra oportunidade, inclusive, poder participar por mais tempo. E parabéns pela audiência, parabéns pelo belo trabalho de jornalismo que vocês estão fazendo aí, que é muito importante, inclusive, para a democracia do nosso país. Obrigada, deputado Zeca. Bom trabalho para o senhor. Tchau, tchau. Valeu, Zeca. Guga, quando você entrevistou o deputado Chico Alencar e ele sugeriu essa ideia de CPI, o que você pensou nessa hora, hein? Eu fiquei surpreso que, de fato, o governo ele quer evitar mais CPIs. E o Chico, o PSOL, está ali, fazendo parte da base também. Então, me surpreendeu, mas eu acho que o Chico está fazendo isso, para jogar um holofote sobre essa possibilidade, mas eu acho muito improvável que isso aconteça. Acho que não vai acontecer. O Bolsonaro, a gente estava discutindo há pouco, né, a possibilidade dele aproveitar essa história para tentar sair como vítima. E o Chico Sá até falou, será? Ele é muito chorão, ele é muito covarde. De fato, esse talvez seja o maior problema do Bolsonaro. Porque para posar de vítima, ele precisa fazer que nem o Trump lá nos Estados Unidos. Ele precisa peitar a justiça até o final. E a gente sabe que ele já está arregando. Inclusive nos processos que correm no TSE, aquele lá dos embaixadores, por exemplo, são 16 que correm, aquele das embaixadas é o que está mais avançado, ele já está ali se defendendo de uma maneira muito mais passiva. Ele não está mais atacando o TSE, ele está, muito pelo contrário, falando que o TSE é democrático, que o TSE defende a democracia. Então, o discurso que ele vendeu e que ele fez a claque dele acreditar a ponto de tentarem dar um golpe e serem presos, ele não está mais seguindo e fazendo por medo de pagar na justiça. Ele é um covardão, então, de fato, pode ser que essa história ele não saia como vítima exatamente porque ele é um covarde, ele não peita a justiça. Agora, Elô, foram encontrados, né, 35 mil dólares na casa do ex-ajudante de ordens e também 16 mil reais. E eu fico me perguntando, para que tanto dinheiro vivo em casa? Não tô te ouvindo, Elô. Quem é que guarda esse... Agora sim. Agora voltou, vamos lá. Quem é que guarda esse dinheiro todo em casa? Para quê? Você não guarda, eu não guardo, ninguém guarda. Mesmo quem tem muito dinheiro, está com ele todo no banco, pelo amor de Deus. Então, para que esse dinheiro? Ou porque precisava lavar esse dinheiro, ou porque tinha algum plano de fuga e ia precisar levar o dinheiro. Alguma coisa suspeita existe aí nessa informação. E é claro que chamou a atenção das autoridades, né? Ora, o juro do bolsonarista Campos Neto, a quase 14%, para guardar aplicar, isso né? no colchão, tem alguma coisa errada, né? E o nosso Edu Moreira aqui fez um cálculo e passou para a gente aqui que isso, entre dólares e reais, não me ajuda o raciocínio aqui, são 35 mil dólares, certo? 35 mil dólares e 16 mil reais. Então, isso dá quase 200 mil reais. Quem é que tem 200 mil reais em dinheiro vivo em casa e para qual propósito? É óbvio que isso denota que você vai precisar, de alguma forma, dessa quantia por motivos que não passem pelo sistema financeiro, que você vai ter que se movimentar com dinheiro vivo, e a gente sabe muito bem quem é que opera com essa quantia de dinheiro vivo e por quais motivos, né? E olha só... Ou então estava guardando para comprar um imóvelzinho, né, gente? Eu ia completar qual seria o número do imóvel? 108, né? 52. Ou 52 com dinheiro vivo. Vocês esqueceram dos 16 milhões das joias, que também daria uma boa bolada. Exatamente. Olha só, que conta. Exatamente. A origem desse dinheiro é muito importante nessa altura da parada. Mas sabe uma coisa que eu achei que foi muito interessante quando eu estava lendo esse documento que o Alexandre de Moraes deixou hoje aí público para todo mundo ler, é que ele ali já menciona suavemente, mas ele já sugere que existe aí, nesse caso, esse caso demonstra formação de milícia digital, conversas que mostram que tinha um grupo muito ativo e que estava falando em golpe e que estava
alimentando aquelas manifestações do 7 de setembro. Eu acho que isso foi só uma pitadinha do que vem aí para essa turma do Bolsonaro. Perfeito, Elô. E isso cabe na CPI que já está aberta. Então não precisa, acho que mais uma CPI tumultuaria muito, não tem né, governo mais, né? Uma CPI por dia. Então isso cabe. Eu acho que aí, Elô, o Alexandre de Moraes, ele é muito esperto, porque ele conecta direto com os atos golpistas, tanto do 8 de janeiro como os anteriores. Pois é. E olha só, a investigação da Polícia Federal mostrou que um dos presos hoje, o major Ailton Barros, disse em mensagens para o tenente Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que sabe quem foi o mandante do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco em 2018. Vamos dar uma olhadinha no trecho do ofício da PF com essa conversa entre Mauro Cid e Ailton Barros. Põe na tela aqui pra gente, por favor. Eu posso ler aqui, eu tenho um printzinho aqui da conversa deles. Ele disse o seguinte, ó: eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. Sei quem mandou, sei da toda, não posso falar que é um palavrão aqui, entendeu? Está de bucha nessa parada aí. Ou seja, começou com fraude de vacina, chegamos na Marielle e vai saber o que tem no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Era isso que eu estava salientando no começo. E sabe o que é mais estranho, gente, nesse caso? Quem é que se articula dessa forma se não estiver, de alguma maneira, fazendo uma espécie de ameaça tácita? Sim. Entende? Por que eu vou me referir a você, Rô, e dizer o seguinte: olha só, Roberta, eu sei dessa pi toda aí, viu? Eu sei dessa bucha toda e tal. Então, isso também, a meu ver, já tem um certo caráter chantagista, já tem um certo, denota uma espécie de ameaça, como quem diz, olha, você toma cuidado comigo, porque eu sei muito bem o que vocês fizeram no verão passado e eu posso complicar bastante a vossa vida, entende? Então, me parece pouco provável que isso seja uma mera conversa amigável entre duas pessoas que estão dizendo: ah, eu sei sim quem matou a Marielle e por quê, etc e tal. É óbvio que isso tem um caráter de assim, olha, toma cuidado, porque eu sei muito bem o que vocês fizeram e de muitas maneiras eu ofereço um risco, eu devo ser respeitado. É assim que eu interpreto o texto que você acabou de ler, pelo menos, Rô. E olha só, Guga, o policial Rony Lessa, acusado de matar a Marielle, e o motorista Anderson Gomes, está preso desde 2019. Mas ainda falta descobrir o mandante do crime. Você acha que estamos próximos ou nos aproximando dessa resposta que queremos saber há pelo menos 5 anos, Guga? Olha, essa conversa do Ailton Barros, ela é muito reveladora. A gente tem ali uma pessoa próxima ao bolsonarismo dizendo que sabe quem matou a Marielle e contando isso para outra pessoa mais próxima ainda de Jair Bolsonaro, que é o Mauro Cid. E nada foi feito com essa informação. Ou seja, Bolsonaro, pelo menos no mínimo, foi avisado, sabia, ou alguém muito próximo ao Bolsonaro sabia, de quem poderia solucionar essa história, que é mais um próximo ao Bolsonaro, o Ailton Barros. Os dois são próximos ao Bolsonaro, o Mauro Cid e o Ailton. Eles estavam conversando porque o Mauro Cid queria pedir para o siciliano, para o deputado vereador siciliano, aquele que também foi tido como um dos suspeitos de encomendar a morte da Marielle, não é aquele siciliano do PT, é outro siciliano. Ele teria sugerido que o siciliano poderia ajudar a fazer essa falsificação da carteira. E aí o Mauro Cid pergunta: mas o siciliano não é o que está envolvido na morte da Marielle? Aí o Ailton fala: não, ele está nessa história de bucha. Se não tivesse de bucha, irmão, eu não pediria para ele. Então, ele fala que sabe quem matou a Marielle. E nada acontece. Isso é gravíssimo. Isso mostra que o Bolsonaro
ou gente próxima ao Bolsonaro, no mínimo foi conivente com essa história, não quis passar adiante uma informação gravíssima de alguém que poderia solucionar essa história, que é o Ailton Barros. Esse Ailton Barros, o apelido dele é Bruxo, ele é um dos principais personagens dessa história de falsificação, além, claro, do Mauro Cid, que é o braço direito do Bolsonaro desde 2018, faz tudo, o que participou da tentativa de reaver as joias de maneira ilegal, o que usava o cartão corporativo para pagar a conta da Michelle no que seria um caixa 2 da família Bolsonaro, o que agora tentou falsificar a carteira e falsificou de vacinação. Então ele é o que o Bolsonaro coloca para fazer essas jogadas na surdina, muitas delas estão se mostrando criminosas, e quem é o braço do Bolsonaro para cometer os crimes é o Mauro Cid. E o Ailton de Barros foi usado pelo Mauro Cid para cometer mais um crime e ainda revelou que sabe quem matou Marielle, e nada aconteceu. E ainda vem hoje o Dallagnol, só para terminar, o deputado ex-procurador Delton Dallagnol, dizer que, olha, antes as investigações da Polícia Federal eram sobre corrupção, agora é apenas sobre carteira falsificada. Ele ainda tenta, na cara de pau, passar pano para uma história que não é só uma carteira falsificada, que tem, inclusive, entrelaços com a história da morte da Marielle, que pode ter ligação, sim, com milícia, isso tudo, e ele tenta passar pano para um sujeito, o Bolsonaro, que é alguém que agora também é suspeito de roubar joias, que é alguém que é suspeito de cometer rachadinha, que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. E mesmo assim, Dallagnol quer fingir que a única suspeita que pesa contra Bolsonaro é a falsificação de um cartão. Isso mostra o caráter de Dallagnol, e isso mostra que ele nunca foi alguém que quis combater a corrupção. No máximo, ele foi um hater do PT. Olha só. Olha, Gugu, outra coisa que eu achei super interessante dessa história do Ailton também é o seguinte: foi ele que fez a ligação toda dessa turma da fraude da carteirinha de vacina com o pessoal de Duque de Caxias, né? Sim. E ele, se Mauro Cid é falador, o Ailton, pelo visto, pode pipocar, porque ele é o cara da troca de favores. Ele estava metido nessa fraude aí porque ele queria um visto. Ele não tinha conseguido visto para os Estados Unidos, se não me engano, ou para o exterior, para um outro lugar, e estava tentando, através desse grupo do Mauro Cid, uma audiência especial com o cônsul, com quem para tirar esse visto. Então, ele pode, agora todos os dois estão na cadeia, além dos outros 4 que foram presos hoje, né? E podem todos começar a piar um pouquinho, né? Tá na hora dessa gente piar. Pois é, eu achei que seu destaque tem muito a ver com o que a Elô e o Guga falaram, né? Sim, o meu destaque se encaixa aí já no papo que do Guga, que é a debandada dos bolsonaristas da comissão onde estava o Flávio Dino, que virou obsessão, né? É a grande obsessão, é levar Flávio Dino para tentar fazer um vídeo e tal. E o Deltan, que o Guga citou, ele tenta dar uma enquadrada ali no Flávio Dino, como se isso fosse possível, né? Com todo o seu mau caratismo, seu amadorismo, tentando lacrar em cima do Flávio Dino. E depois dessa maravilhosa preliminar, agora a gente precisa ver esse vídeo. Vamos dar uma olhada nisso. Confere. Me preocupa ainda mais, circunstancialmente, num governo que apoia ditaduras, que buscou implantar o Ministério da Verdade, e um governo que, em suas versões anteriores, praticou os maiores escândalos de corrupção da face da terra para manter o seu poder. E, diante de penas altas, avançou, cruzou todos os limites da lei, e o que seria o risco de uma censura para um governo que já fez isso. E é essencial que o governo tome uma postura e uma proatividade em relação a temas que considera importantes, o que, sinceramente, eu não vejo no tocante ao combate à corrupção. E hoje eu vejo o Estado processando, investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação. Eu fico muito triste de ver o senhor afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. E eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave o que o senhor acabou de afirmar. O senhor é uma pessoa conhecida. Imagino que pessoas que votaram no senhor perderam a vida, ou familiares dessas pessoas perderam a vida. Então, uma questão sanitária é grave, a vida é muito grave. O senhor tem essa pauta da corrupção, enfim, e eu considero que o senhor deveria pensar em outras corrupções.
e conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Eu acho que o senhor acredita no que diz, o que, a meu ver, é mais grave, porque o senhor realmente parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. Nosso governo foi eleito pela população, o nosso governo mantém relações diplomáticas amplas com todos os países do planeta, faz diplomacia defendendo o Brasil. Não há esse alinhamento. O presidente Lula não recebeu presente de ditadura, de joia, de coroa de joia, de anel de joia, nada desse tipo. E o senhor afirma o maior escândalo da história. De onde que o senhor tirou isso? Eu acho que quando o senhor afirma isso, o senhor comprova a necessidade do projeto sobre fake news. É o famoso toma. Né? Não tem outro comentário. Eu lembro daquele óculos escuros que vai descendo assim. O meme é esse. Esse é o meme, né? Fiquei esperando aquele óculos. Vai brincar com o Flávio Dino, né? Com todo o repertório que ele tem, com todo o conhecimento. E um cara que a Vaza Jato mostrou, estava lá em conluio com o Moro, né? Esse é o ponto. Passando por cima de tudo, juntando grana pública para um caixa 2 lá que você não sabia para que era, para uma fundação, sabe? O que eu acho que caberia complementar, Chico, se você me permite, por favor. Se eu fosse o Dino, eu diria o seguinte: o senhor tem a desfaçatez de citar escândalos de corrupção, sendo que o senhor era um dos artífices. O senhor, enquanto promotor do Ministério Público, combinava sentenças com um juiz de primeira instância. O senhor combinava qual seria o melhor horário, pasme, para abrir isso para a imprensa, via Jornal Nacional. Sim. O senhor ainda tem a cara de pau de se articular nesse parlamento para falar de escândalos de corrupção. Eu só adicionaria aí, Deltan, não adianta ficar com a bochechinha vermelha, não. Vai lá, Heloísa Vilela. Boa, Não, é porque ele promotor, né, e dizer que não vê grande problema nessa falsificação é um absurdo completo. Mas vamos lá com o meu destaque, né? O meu destaque hoje é em nome das 700 mil vítimas da Covid. Enquanto esse senhor estava aí falsificando carteirinha e nunca se preocupou com as famílias que penaram nessa pandemia, então eu queria mostrar um trabalho muito bonito e muito sofrido que foi feito durante a pandemia em nome da memória de todas as vítimas da Covid. Esse é um trabalho de um grupo chamado Linhas do Rio, que é um coletivo de bordado de resistência que fez parte de um projeto mais amplo de vários grupos de bordado pelo país inteiro que se deram ao trabalho de memorializar as vidas perdidas durante a pandemia. Maravilhoso trabalho. Importantíssimo. Para um momento tão triste, né? Sim, memória. Não, porque o Bolsonaro estava passeando em feira agrícola no interior de São Paulo, gente. Esse cara com essa capivara toda nas costas estava em passeio, já em Palanque de novo. Então, isso que a Elo traz da importância da memória. Esse cara que lutou contra a vacina, esse cara que fez teus parentes morrerem, sabe? Tá aí em cima de boi lá na feira de Ribeirão, tirando onda. Pô! Mas engraçado, né? Porque hoje ele chorou. A gente tem a imagem do ex-presidente chorando hoje, porque, de fato, o que vimos hoje foi o ex-presidente... Olha aqui, ó, o print. Olha só. Triste, se justificando, se colocando como vítima. É esse aí. Perseguição política. Eu não fiz nada. Fotografaram a carteirinha da Michelle. Foi Exatamente. E isso demonstra bem a natureza. Veja, tem uma frase que eu gosto muito, Rô, que é a seguinte: a real medida de um homem ou de uma mulher, de um ser humano, para todos os efeitos, se dá em momentos de adversidade. Você não percebe o caráter, de fato, da pessoa quando as coisas estão indo de vento em popa, entende? Você percebe quem, de fato, aquele ser humano é quando ele tem que lidar com dificuldade, com adversidade. O que vocês estão vendo aí é o Bolsonaro lidando com a adversidade. Então, Bolsonaro, cadê aquela pessoa que se dizia imbrochável, que bancava o bravo
e que tinha coragem e que debochava e que dava risada o tempo todo. Você é um covarde, Bolsonaro. Você é frouxo. Essa é a tua versão legítima. Quando você tem que lidar com o mínimo de adversidade, é isso que acontece. Você não para de chorar. Foi isso que você fez desde que você perdeu a eleição presidencial para o Lula. Isso você fez hoje novamente quando você conversou com esse apresentador, que eu não vou citar o nome, do programa Pânico na Jovem Pan. Você é um covarde e isso está muito claro. Então isso desmonta essa persona política que você quis criar do homem imbrochável, viril, extremamente forte. Não é nada disso. Você é um covarde e no primeiro sinal de adversidade você não consegue se conduzir em público sem parar de chorar. Tá aí. Guga Noblar, eu sei que você tem um destaque que talvez justifique aí esse choro do ex-presidente durante o dia de hoje, né? Vamos entrar então com os memes, já que o Bolsonaro é um covarde, um frouxo, um chorão que não cumpre com o que fala, ele virou piada de novo. Um dos memes, claro, Xandão Zé Gotinha. A gente esperava que o Bolsonaro fosse acabar no Chilindró por vários outros motivos, o que não falta é motivo, mas de repente vem o Zé Gotinha, o Xandão em forma de Zé Gotinha, para surpreender o Brasil com essa notícia de que talvez Bolsonaro acabe no Chilindró por conta da falsificação. E aí Bolsonaro chorou. E a mídia lembrou, a galera da internet lembrou que ele não chorou pela pandemia. Então, claro que tem esse meme também. 700 mil mortos na pandemia. Aquela cara de pau dele rindo, e daí no sou coveiro. PF levou o cartão da vacina. O Bolsonaro verdadeiro sem máscara, esse chorão que não aguenta a pressão depois de criar treta. Tem mais memes. Bolsonaro chegou, é maravilhoso. Chegou o Uber Black para buscar o Bolsonaro. E o Bolsonaro, pelo jeito, não quer pegar essa carona, tá aí fugindo da Polícia Federal, a Polícia Federal no encalço, e ele não querendo participar hoje de depoimento. Eu quero aguardar, eu quero saber o que tem contra mim. Boa. Mais um agora. Atestado médico, diploma, comprovante de vacina, e a Michele compra o ouro e joias. Aceita o cheque! A gente sabe que o Bolsonaro, apesar de usar a Michele hoje para chorar, tá dizendo que tá chorando porque chegaram na família e na Michele, aí já é demais. Foi o Bolsonaro que colocou Michele em todas as encrencas e ela que quis se colocar também. Michele, aquela que esvazia o espelho d'água do Palácio da Alvorada para pegar moedinha e que aceitou o cheque do Queiroz e que aceitou ser colocada como bucha de canhão na história das joias. Então, eles estão juntos. E por último, sensacionalista. Circulação de fake news no Brasil cai 70% 2 horas após a apreensão do celular de Bolsonaro, porque de fato caiu muito o ataque à imprensa. O Brasil melhorou 18 posições no ranking na imprensa só porque o Bolsonaro saiu, só porque ele parou de atacar. E aí o sensacionalista está aproveitando a esteira dessa notícia para fazer essa piada. Sem o celular do Bolsonaro, o Brasil é um país melhor. Isso não é piada. E isso que você disse por último, só para esclarecer, tá? Que o Brasil de fato subiu, né, Guga? 17 posições. 18 posições. Em transparência, né? Exatamente, no ranking. Simplesmente porque o ex-presidente saiu do governo. Transparência internacional, se eu não me engano. Aliás, hoje é o Dia Internacional da Imprensa, né? Por isso que saiu essa notícia que o Guga acabou de passar pra gente. Heloísa Vilela, Guga Noblar, obrigada, bom trabalho para vocês em Brasília. Durmam quando for possível, tá bom? Mas fiquem bem, com saúde, por favor. Descansem, que é importante também. Boa noite. Se a Polícia Federal deixar, né? Porque amanhã pode ter mais. Amanhã o bicho vai pegar. Amanhã vai ser quente. Não para mais. Brasília não para. E só para agradecer a todos que votaram no ICL, eu consegui me classificar para a final, graças a vocês. Viva! Parabéns, Noblar! E por último, votem no ICL, galera. Isso. Que o ICL tá ali em primeiro na categoria de opinião. Entrem lá que mais um pouquinho... Que o influenciador opinião tem o ICL. Entrem lá, que está em primeiro o ICL, mais um pouquinho está na final. Então votem. Tamo juntos. Obrigado pela força. Alô, comunidade! Vamos votar no ICL no iDesk. Adoro quando você faz isso. Adoro o neguinho da Beija-Flor. Beijo, Elô. Beijo, Guga. Até amanhã. Beijo, Valeu, até amanhã. Valeu. Gente, o Copom
do Banco Central anunciou hoje que manteve a taxa básica de juros em 13,75%. Assunto para o economista André Roncalha. Oi, André, boa noite para você. E é isso, né? Ficamos no 0 a 0. Não mexeu em nada, em 0,0000. Boa noite, Roberta, César, Chico, um prazer estar aqui com vocês, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Eu gostaria de trazer, né, notícias melhores, eu gostaria de dizer, olha, o Copom reduziu o juro para 11% ao ano, vamos começar a diminuir o aperto monetário, né, quem sabe até substituiu, né, finalmente, 2 diretores do Banco Central, mas nada disso ainda aconteceu, infelizmente. O que a gente viu novamente é o Banco Central reforçar, né, essa situação de asfixia da economia produtiva brasileira. O setor real já vem mostrando cada vez mais um processo de recuperação judicial, que é quando a empresa está ali já na beirada da falência. Aumentou muito esse número nesse ano. A gente também viu um aumento muito grande no número de falências de empresas, resultado, evidentemente, desse processo de aperto monetário que vai tirando a capacidade das empresas de dinamizar a sua produção, tomar empréstimo, né, o mercado de crédito, que é um mercado onde as empresas vão buscar dinheiro para poder financiar a sua produção, também vem reduzindo sistematicamente os seus empréstimos. E aí o que a gente viu hoje o Banco Central falando? Essencialmente a mesma coisa que ele falou na última reunião, só que ele tirou um elemento da última comunicação, que é a possibilidade de elevar a taxa de juros. Então ele disse que tem essa chance, mas ela agora é mais remota. É uma sutileza, né? A gente que acompanha o Banco Central tem que ficar ali fazendo a análise de discurso dessa minuta, que é um resumo do que vai vir na ata da reunião que terminou hoje. Na semana que vem, terça-feira, sai a ata da reunião com mais detalhes sobre como o Conselho de Política Monetária decide. A minuta, geralmente, ela é dura. Ela vem com um comunicado que mostra para o mercado que o Banco Central está vigilante, que o Banco Central é conservador no sentido de proteger a economia da inflação, e veio com essa mudança muito ligeira, muito sutil, mas que já sinaliza que talvez a pressão que o Banco Central vem sofrendo, não apenas por integrantes do governo, mas também por parte de integrantes do mercado financeiro, vários gestores da Faria Lima já vêm questionando o Banco Central no sentido de iniciar a redução desse aperto, parece ter tido efeito na decisão do Copom. Ainda assim, é um efeito muito pequeno, muito menor do que seria necessário. Na minha visão, o Banco Central já tinha que dizer para a economia que vai antecipar o início, né, dessa queda de juros que a economia precisa muito rapidamente para poder chegar no final do ano com um pouquinho mais, né, de alegria para todos os brasileiros, emprego com uma série, né, de benefícios para a gente, em face exatamente de a inflação já estar mostrando um processo de queda. E André, eu sei que a tua análise é técnica, é econômica, você é um dos caras mais gabaritados para isso no país inteiro, mas a meu ver me parece impossível dissociar a dimensão técnica e econômica do aspecto político. Me corrija se eu tiver errado, honestamente. Com base daqui para frente, como é que você avalia? Por que isso não foi feito ainda? Você sente que o Campos Neto, o Banco Central, a Faria Lima, o mercado financeiro, enfim, essas pessoas estão jogando um jogo político contra o governo federal, ou você acha que esse não é o caso, e até onde isso vai? Bom, o nome, né, Calejão, é política monetária. Então ela lida com política, ela está lidando com escolhas, ela está lidando com uma maneira de enxergar o mundo. Perfeito. A decisão do Conselho de Política Monetária de não alterar o que a gente chama o balanço de riscos, que é quando ele pega os fatores que estão empurrando a inflação para cima e os fatores que estão empurrando a inflação para baixo. Quando ele faz isso num único parágrafo e não diz qual que é o peso de cada dessas coisas, e ele diz assim, olha, essencialmente elas se equilibram, na minha visão, essa é vamos dizer assim, o disfarce técnico de uma clara opção política, que é manter a economia se resfriando, manter a economia asfixiada, para gerar, na minha visão, um enfraquecimento do governo. Evidentemente, o Banco Central não vai dizer isso, mas eu acho que é muito nítido, na medida em que eles se apoiam numa questão, que eu não vou aprofundar aqui, porque ela é efetivamente muito técnica, que é a relação entre apresentar o arcabouço fiscal
e o que as expectativas vão reagir a essa apresentação, ele diz assim, não tem uma relação mecânica. Em outras palavras, não adianta apresentar o arcabouço fiscal se a Faria Lima não gostar do arcabouço fiscal. Então note que o mecanismo é sutil, ele vem com linguajar de jargão, mas ele está dizendo isso que você está colocando. Não elegemos o nosso presidente, não queremos o arcabouço fiscal que está sendo apresentado, não confiamos nele, enquanto ele não estiver do jeito que a gente quer, a Selic se mantém justificada em ficar lá no patamar elevado. E eu estou dizendo isso porque hoje saiu a análise em toda a imprensa de vários economistas que a gente sabe que são lá do condado, de bancos, inclusive, que recebem a participação e audiências privativas do presidente do Banco Central, que deveria regular essas pessoas e não ter reuniões privativas com bancos, falando o juro tem que se manter lá em cima. Não faz sentido reduzir juro, tem que ficar até resfriar mais a economia. E aí, para antecipar aqui um antídoto para esse tipo de argumentação, eles disseram o seguinte, quando a gente pega os dados de emprego do último mês, a gente vê que a economia criou 195 mil empregos. Então o Banco Central estaria justificado em não reduzir a taxa Selic, porque a gente está tendo muito emprego. Ora, a taxa de desemprego da nossa economia, quando a gente considera quem já saiu do mercado de trabalho, está em mais de 10%, está quase em 10,5% da nossa força de trabalho. A gente está falando de milhões e milhões de pessoas, cerca aí de 10 a 11 milhões de pessoas, que não têm emprego. Ou seja, considerar isso como o mercado estando muito aquecido, na minha visão, tem um único nome, e é terraplanismo econômico. Meu Deus. Perfeito, obrigado, André. Obrigada, André. Ficamos todos aí na expectativa dessa queda. Enfim, não dá nem para estimar, né? Enfim, vai entender o que é entidade, mercado, o que está na cabeça do Roberto Campos. Não, cara. A tua análise foi perfeita e eu acho que esse é o papel do ICL em última instância. Causou indignação, né? Exato. Mas é esclarecer a perspectiva de uma forma integral. Não é romantizar aquilo que está sendo proposto. Sim. A tua análise foi perfeita. Ô César, o governo entregou o que tecnicamente pediram. Arcabouço, o Haddad virou monge ali, fez tudo, foi lá, administrando conversou com o banqueiro, conversou com o FIES, conversou com todo mundo. Pô, e nada. Não, é muito claro isso que o André colocou. O nosso reino nada, cara, vai manter os juros, vai sufocar a economia. O governo perde de cara já quase um semestre com esse juro que sufoca tudo. Exatamente. É um braço da oposição num cargo técnico, que deveria ser técnico. Ótima síntese, né? Chico. Apresenta o arcabouço. Não, agora eu preciso da aprovação do arcabouço. Essa novela não chega no final nunca. Ajoelha no milho, faz Exatamente. isso. Diz que não é tão petista, diz que não é de esquerda, diz que é bonzinho, reza 12 Ave Marias. Porra, e nada, cara. E ajoelha no milho de novo. É isso. André Roncalha, obrigada. Perfeito. É sempre bom receber você aqui no ICL segunda edição. Estava com saudades. Um beijo, boa noite. Também, gente. Boa noite para vocês, um abraço para todo mundo, até a próxima. Boa noite, André. Querido. Obrigado. A gente continua na editoria de economia. Vamos receber agora a Débora. Vamos lá, Débora. Boa noite para você, Débora Maganha. O que você traz para a gente hoje? Eu soube que o Fed subiu as taxas de juros. Já vou antecipar aqui, spoiler. Oi, pessoal, boa noite. E é isso mesmo, viu, Roberta? Entre os mercados hoje também era esperado um dia intenso. Isso porque o que a gente chama de super quarta, né, são decididos os juros daqui do Brasil e lá dos Estados Unidos. Mais cedo, quando a decisão de política monetária dos Estados Unidos foi anunciada, o Ibovespa chegou até a esboçar alguma alta, mas as expectativas pela nossa taxa de juros acabaram minando esse ganho. Com o dólar abaixo do nível de R$5, quem ficou no destaque positivo hoje foram as ações de companhias aéreas e aquelas ligadas ao turismo, que costumam se beneficiar nesse cenário. Mas quem ditou o ritmo hoje durante grande parte do dia foram as expectativas pelos juros lá dos Estados Unidos. A decisão saiu durante a tarde e foi seguida por uma coletiva de imprensa do presidente do Banco Central. Logo depois da decisão pelo aumento já esperado de 0,25 ponto percentual, o mercado entendeu que a instituição poderia estar sinalizando para uma pausa nos aumentos dos juros.
E foi nesse momento que as bolsas conseguiram alcançar alguma alta, tanto aqui como lá fora. Mas esse entusiasmo durou pouco, pessoal, porque na coletiva feita logo depois da decisão, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, voltou a enfatizar que a instituição ainda pode apertar a política monetária se isso for necessário. Essa afirmação acabou derrubando os mercados, que estavam otimistas esperando um aceno contrário. Por aqui, como o Roncaglia já falou, a manutenção dos juros chocou 0 pessoas, né? E a gente já vinha esperando, inclusive, porque o Roberto Campos Neto já tinha ali sinalizado na direção de que ia manter os juros, e o mercado já estava esperando essa manutenção da Selic em 13,75. Então isso não trouxe ali tanto movimento, além da queda da Bolsa por manutenção dos juros, pode ser que repercuta um pouco amanhã, e a gente ainda tem uma continuação dessa novela, porque amanhã quem decide os juros é o Banco Central Europeu, e isso também pode mexer com os mercados. Tá certo, Débora Maganha. Ficamos todos aí na expectativa. Como falamos para o Roncaglia, né? Vamos entender melhor o que mais que o governo precisa fazer, porque a gente aqui não está entendendo mesmo, de verdade. Tá difícil para todos nós. Obrigada, boa noite para você. E você, ICL, já sabe, para acompanhar as análises de economia da Débora Maganha e do André Campedelli, é só acessar icleconomia.com.br. Gente, que audiência maravilhosa a gente teve hoje. Maravilhosa. Um dia quente, um dia que a gente pôde repercutir com os nossos comentaristas, informações de bastidores e análises, né? Porque, como a gente falou aqui, é muito difícil acompanhar essa história, porque a cada minuto há uma sobreposição de notícia. Muita Se você coisa. perde a notícia do meio, aí você chega na próxima notícia, às vezes ela não encaixa se você não souber a do meio, e aquela que ficou lá embaixo se perdeu. São muitos personagens, né? É uma novela, é um drama ali. Mas que bom que a audiência respondeu, muito agradecido ao Brasil todo. E é isso, a audiência cola na gente, porque olha só, são 6 presos, 6 depoimentos, provavelmente muitas contradições, então assim, é legal ficar de olho no ICL Notícias, primeira edição, segunda edição, porque a gente está acompanhando essa história de perto, no detalhe, e vai levar para todos vocês e também aqui para a gente esse debate que é importante, né? Sobre essas histórias que vão surgindo e pipocando, e operações da Polícia Federal, as investigações do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos seus aliados. O cerco está se fechando. Isso é fato. E esses próximos dias serão quentíssimos. Não percam, porque de fato a coisa está apertando para o Jair Bolsonaro. Muitas outras coisas sairão do desdobramento do que a gente teve hoje aí com essa ação da PF. Podem esperar, porque a temperatura vai esquentar ainda mais. Então não perca amanhã, logo às 7 da manhã, Leandro Demore no Desperta. E depois das 8 às 10h30 da manhã tem ICL primeira edição com Vivian, Eduardo Moreira e William De Luca. E à noite você já sabe, ICL segunda edição às 7 horas da noite. Certeza que vamos ainda falar sobre a operação que aconteceu hoje, por um bom tempo, inclusive, porque, enfim, precisamos de fato dar um mergulho nessa história e entender não só essa, como outras que estão... Se amanhã cedo não tiver mais, né? Porque é bem capaz. Então, sei não. Beijo para todo mundo, uma ótima noite. Obrigada, meninos. E a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, gente. Valeu. Fiquem bem. Boa Até noite. mais. Fala, turma!
Falta só um dia, amanhã o nosso encontro com o Dr. Cornel West, ele que é considerado um dos maiores pensadores do planeta, professor de Princeton e o sucessor de Martin Luther King. Um encontro que só no ICL você vai conseguir encontrar e participar gratuitamente. Para se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e depois de confirmado, checar no seu e-mail, porque vai estar tudo lá direitinho para você poder participar. Marque seus amigos aqui embaixo e também curte aqui, compartilha, ajuda a gente, porque um evento como esse ninguém pode perder.